Oi pessoal, tudo bem? Então a gente viu como calcular a autocorrelação de uma função, né? A gente calculou a autocorrelação também da CMB. Só que não é através da autocorrelação que a gente faz a análise da CMB. Para a gente analisar a CMB, a gente usa uma outra ferramenta matemática a partir da autocorrelação, que é a chamada expansão em multipolos. A expansão em multipolos é uma conta feita a partir da conta da autocorrelação. Então, assim como a gente teve uma aula de matemática antes de calcular a autocorrelação da CMB, para entender o que era autocorrelação, agora a gente vai ter uma aula de matemática para entender o que é expansão de multipolos, é a aula 10, e na aula 12, no tema 11, desculpa, a gente vai fazer a expansão de multipolos da CMB. Mas hoje, primeiro, a gente vai precisar entender direitinho o que é essa tal da expansão de multipolos, tá bom? Então hoje eu nem vou falar de autocorrelação, na verdade. Eu vou juntar o tema autocorrelação e multipolos na aula, nas aulas do tema 11. Nas aulas de hoje, do tema 10, a gente vai se restringir a entender direitinho o que significa essa tal da expansão de multipolos e como é que isso é feito matematicamente. Então vamos entender aqui, análise de multipolos, tá? Então, como eu disse, na análise da CMB, você nunca vai ver um gráfico como aquele de autocorrelação. Você vai ver um gráfico como esse daqui, olha, que é um gráfico de multipolos. Esse gráfico provavelmente você já viu, se você já viu palestras de cosmologia no curso de Astrofísica Geral, né? Que é pré-requisito para esse curso aqui, né? Eu sempre peço para que os alunos respeitem os pré-requisitos. Eu não cobro, não vou verificar os pré-requisitos, mas é importante que, se você está assistindo essa aula com o intuito de acompanhar, de entender o que eu estou falando aqui, né? É importante que você já tenha feito o curso de Astrofísica Geral e o curso de Cosmologia 1. Ou, como eu disse, né, pelo menos tenha os conhecimentos bem sólidos desse curso. Então, com certeza, você já viu esse gráfico aqui, que é o gráfico de multipolos da CMB, tá? A gente vai fazer esse gráfico, interpretar esse gráfico a partir da próxima aula. Nós vamos fazer e interpretar. São várias aulas para fazer e interpretar, entender o que significa exatamente isso daqui. Então, para poder chegar nesse ponto, a gente precisa entender o que é esse negócio de momento de multipolo. Só que, para poder entender isso, como eu estou assumindo nesse curso que os alunos tenham conhecimento de Astrofísica Geral, de Cosmologia 1, e aí em Cosmologia 1 era preciso saber cálculo em Física 1, então eu estou assumindo que os alunos têm apenas esse conhecimento e não têm muita familiaridade com a expansão em série, e nem tem muita familiaridade com o trabalho, com o uso, né, de espaços vetoriais, especialmente espaços vetoriais para funções, que é uma parte do cálculo um pouquinho mais avançada. Mas para quem já viu cálculo 1 e para quem tem um pouco de noção de física, não é difícil de entender esses temas, pelo menos de uma maneira, digamos, operacional, que é o que eu vou fazer hoje com vocês. Então vamos lá. Vamos tentar entender, pelo menos, como operacionalizar, né? Entender a lógica por trás disso, um pouquinho, e depois aí quem quiser pode se aprofundar estudando um pouco mais de física e matemática. Na aula 17A, do curso de Cosmologia 1, eu usei a expansão em série de Taylor. Era bem no finalzinho do curso de Cosmologia 1, quando a gente foi calcular a aceleração da taxa de expansão do universo, né, o Q, e a gente fez essa expansão em série de Taylor. Se você quiser voltar naquela aula em que eu falo um pouco da matemática da série de Taylor, você pode voltar lá, mas eu vou revisar um pouquinho aqui, tá? Então, a ideia da expansão em série de Taylor, né, para a gente entender algo no nível que a gente precisa aqui em cosmologia só, né, não é uma formulação matemática precisa, mas a ideia da expansão em série de Taylor é pegar uma função f, que pode ser calculada em qualquer posição x, né? Então uma f de x, e expandir ela em termos de um polinômio. Um polinômio, olha, de x, x ao quadrado, x ao cubo, várias potências de x. E para fazer essa expansão, ou seja, eu pego uma função f de x, uma função qualquer, por exemplo, um seno, né? E escrevo ele em termos de um polinômio. Para fazer isso, eu preciso dos coeficientes do polinômio, e os coeficientes são dados por essa regra aqui, né? Que é a derivada da f, né? Várias derivadas da f, né? Calculadas no ponto zero, tá? Por exemplo, no ponto zero.
E os coeficientes, eles têm uma fórmula geral, que é o coeficiente de cada termo, né, o AK, ou seja, potência 0, A0, potência 1, A1, A2, A3, assim por diante, né, que tem a fórmula geral do somatório. A fórmula do AK é a derivada késima de f, calculada em zero, dividido por k fatorial. Então, como a gente viu lá, né, por exemplo, o A0, que é o termo linear aqui da expansão, né, o A0 seria a derivada zero, ou seja, a própria f, calculada em zero, então f de zero, dividido por zero fatorial, que é 1. E assim por diante os outros termos. Essa é a expansão em série de Taylor, tá? De novo, essa expansão ela é muito didática para a gente, porque ela basicamente pega uma função qualquer e reescreve essa função em termos de polinômio, tá? Que é uma função muito fácil de lidar. Um polinômio é uma expressão, né? Uma expressão polinomial sempre é muito fácil de derivar, muito fácil de integrar, muito fácil de manipular nas equações, o que nem sempre é fácil de fazer com uma função qualquer. A gente já usou bastante isso daqui para fazer expansões para variáveis pequenas, né? Então a gente fez várias expansões ali com beta, muito menor que 1, etc. Sai tudo daqui, tá? Dessa expansão em série de Taylor, onde a gente trunca, ou seja, pega só alguns termos, tá? A gente viu isso lá no final de Cosmologia 1, e essa visão disso daqui vai nos ajudar a entender o que é a expansão de multipolo. Mas antes disso, vamos ver um exemplo que a gente viu lá, e que é só para botar de vez assim uma pedra sobre esse assunto, ou seja, entender direitinho, que é o programa 10A. No programa 10A, o que eu faço é pegar uma função qualquer, no caso uma função seno de x, e eu faço uma expansão em série de Taylor. Esse é um programa lá de Cosmologia 1, tá? Que eu revivi ele aqui, eu trouxe ele aqui, tá? Então, só para você ficar com muita clareza sobre esse conteúdo, o que a gente faz é pega uma função que eu quero expandir, que no caso é a seno de x, é essa verde, tá? Eu pego essa função verde que eu quero expandir aqui, e eu vou escrever ela em termos de polinômio. Então, idealmente, seria um polinômio com infinitos termos, mas a gente, no computador, e muitas vezes nas contas que a gente está fazendo, a gente não lida com infinitos termos, a gente trunca a série até um certo termo. Se eu pegar só o primeiro termo da série ali, né, vai dar x, tá? O termo n igual a zero dá zero, porque seno de zero é zero lá, tá? Então não entra. Então o primeiro termo, que não é nulo, né, seria x, tá bom? No polinômio. O segundo termo, né, que a gente vai ter, o termo quadrático também vai dar um termo de zero, o segundo termo vai ser x ao cubo sobre 6 mais x, menos x ao cubo sobre 6 mais x, que é essa funçãozinha aqui, olha, azulzinha, tá vendo? Ó? É uma parábola, né? Você vê que a parábola, ela representa bem o seno, até uma certa distância aqui. Depois ela para de representar bem o seno, porque o seno não é uma parábola, é um outro tipo de função, tá? Se eu quiser representar o seno de uma maneira, digamos, mais precisa, né? Então eu vou precisar mais termos. Em vez de um termo de x ao cubo, né? Desculpa, eu disse que era uma parábola, não é uma parábola, né? É um x ao cubo. Em vez de um x ao cubo, eu vou precisar usar mais um termo, um x na quinta, um x na sétima, um x na 9. Quanto mais eu aumento a potência, mais se aproxima aqui, né? Então a gente pode ver aqui no final, olha, que o termo de x na quinta, ele se aproxima bem até uma certa altura, mas depois ele fica diferente. Já o termo com x na sétima e x na nona, né, eles vão se aproximando melhor da função seno de x, olha. Vê que o termo com n igual a 7, ele passa aqui, e o n igual a 9 passa bem perto do seno de x. Então, por exemplo, no primeiro quadrante aqui, né, de 0 até π, né, os 4 quadrantes, os dois, hoje eu tô com a cabeça meio voada. Os dois primeiros quadrantes, né, de 0 até π, né, a gente consegue representar bem a função seno de x, mas bem mesmo, usando o polinômio com 5 termos, nono grau, tá? Que é essa funçãozinha laranja aqui, que está caindo quase em cima da função verde do seno de x, tá? De maneira geral, a gente sempre consegue fazer isso para as funções, tá? É claro, tem funções que não vão ser possível expandir dessa forma, mas essa é a ideia. Muito bem, é isso que a gente vai querer fazer também
com a autocorrelação calculada da CMB. A gente vai querer expandir em termos de uma função mais compreensível, né? Como a gente pegou o seno, que era uma função ali que não tinha como manipular direito, e transformou ela num polinômio, que é uma função mais compreensível, mais manipulável, mais fácil de lidar, como você queira, a gente vai fazer a mesma coisa com a função de autocorrelação da CMB. A gente vai pegar aqueles dados da autocorrelação e vai escrever em termos de algo mais compreensível, tá? Mas para isso, para você entender como é que a gente vai fazer isso, não é simplesmente uma série de Taylor, não é um polinômio, uma função um pouco mais complicada. A gente precisa entender um pouquinho de decomposição vetorial. Decomposição vetorial é uma coisa que vocês já devem ter visto, porque quem fez cálculo 1 geralmente fez geometria analítica e eventualmente fez até álgebra linear já, tá? Então a decomposição vetorial, ela é basicamente você pegar um vetor e decompor ele em componentes. Antes de eu entrar na matemática, eu quero mostrar esse quadro aqui para vocês, porque é fácil de entender isso, essa ideia de decompor. Vamos pensar uma coisa, nada matemática aqui, que é um corpo humano. Então o nosso corpo, ele tem várias componentes, né, químicas. Então eu posso decompor, eu posso pensar, né, numa máquina onde eu jogue um ser humano, né, bom, não vamos fazer isso com uma pessoa, né, mas eu jogue um ser humano e ela destroce essa pessoa e pega só as suas componentes moleculares e atômicas, tá? Que maldade fazer isso, né? Quando fizer isso, a gente vai descobrir que o ser humano ele é composto 65% de oxigênio, 18% de carbono, e a gente vai classificando em termos dos átomos, tá? Então essa daqui é a composição atômica do ser humano. A gente pode também, ao invés de decompor ao nível atômico, decompor no nível um pouco maior, que é o nível molecular. Então a gente vai descobrir que, na verdade, o ser humano é 62% de água, 16% de proteína, minerais, carboidratos e gordura, tá? Então a gente pode fazer essas várias decomposições. É interessante que nesse exemplo a gente já tem duas bases de decomposição. A gente pode decompor o ser humano em moléculas, e melhor ainda, mais do que moléculas, decompor o ser humano em grupos de moléculas, né? Ou seja, carboidratos são muitas coisas, gorduras são muitas coisas, minerais, proteínas, água é água, né? Mas esses aqui são grupos, então a gente decompõe nesse grupo, moléculas, tá? Ou grupos de moléculas, como você queira, né? Categorias. Mas a gente também pode pegar o mesmo ser humano e decompor ele em átomos. Então, não é que a gente, digamos assim, é só uma coisa. A gente pode ser decomposto de várias formas, a gente pode ser analisado de várias formas. Cada forma que a gente decompõe, analisa, ela tem uma finalidade e é mais fácil entender de uma forma para uma coisa ou outra. Se eu quero pensar em nível mais básico da estrutura do ser humano, decompor em átomos pode ser interessante para mim. É interessante saber que 65% dos nossos átomos são oxigênio, né? Mas às vezes, por exemplo, para um nutricionista é mais interessante saber que a gente é composto de tantos por cento de proteína, tantos por cento de carboidrato. Saber se é oxigênio, só para ele não tem muita relevância, porque o oxigênio pode estar na água, estar na proteína, estar nos carboidratos, estar nas gorduras também, e até em muitos tipos de minerais também. O oxigênio está lá oxidando, né, alguns metais ali. E outros elementos dos minerais, que formam minerais. Então, dependendo da finalidade de análise, a gente decompõe de uma ou de outra forma. Quer ver, por exemplo, talvez nenhuma dessas formas seja útil para um médico. Para um médico é mais interessante decompor em tecidos, né? Então a gente tem tantos por cento do nosso corpo é pele, tantos por cento do nosso corpo é sangue, tantos por cento do nosso corpo é tecido conjuntivo, é tecido ósseo, é tecido nervoso e assim por diante, tá? Então a gente pode pegar uma estrutura e decompor, né? Decompor de uma forma, decompor de outra, decompor de várias maneiras, com a finalidade de estudar aquela estrutura. A gente pode fazer a mesma coisa matematicamente, com os elementos matemáticos. Então eu posso pegar uma função f de x e decompor essa função em polinômios. Eu posso decompor essa função em outros tipos de função, tá? Para analisar essa função. E é essa a ideia
de decompor a autocorrelação na CMB. A autocorrelação, do jeito que ela está, ela tem muita informação agregada nela mesma. É uma função que traz muita informação agregada, como um ser humano. Ele tem muita informação agregada em si mesmo. Para a gente poder entender o que está ali, a gente vai quebrar a autocorrelação em uma função, né, em componentes, né, onde cada componente representa uma realidade. E essa realidade, naturalmente, no nosso caso, é uma realidade física, né? A gente quer extrair uma física, tá? Então, matematicamente, a gente faz isso através da chamada decomposição vetorial. E nós vamos entender um pouquinho das bases vetoriais, que é, como eu disse ali no caso do ser humano, uma base vetorial seria: eu quero em átomos, eu quero em moléculas, eu quero em tecidos. Então vamos dar uma olhadinha na nota 10A, que para quem, de novo, já fez geometria analítica, álgebra linear, é uma coisa aqui muito elementar que eu vou passar, mas para quem não fez, talvez seja um pouco de novidade, tá? Até a notação pode ser um pouco de novidade. Então, na nota 10A, eu vou explicar para vocês aqui o que é a tal da decomposição de vetores. Então, o vetor é um elemento, né, matemático, né, que a gente usa muito em física. Quem fez física 1 estudou muito vetores, então, como física 1 é pré-requisito aqui, não preciso entrar nos detalhes. Mas é um elemento matemático que tem direção, né, direção aqui, e tem sentido, aponta para cá, e tem tamanho também, tá? Esse elemento matemático, o vetor, pode ser velocidade, pode ser deslocamento, pode ser aceleração, um monte de coisa, né? Pode ser campo elétrico, um monte de coisas na física é representado com vetor. Ele pode ser decomposto numa base vetorial, que aqui é o x e o y. Então você pode pensar, porque é isso mesmo que acontece, que eu tenho um vetor v, e eu vou escrever esse vetor v em termos de um outro vetor, um vetor x e um vetor y. Só que esse vetor x e y não são vetores quaisquer, eu vou usar eles vetores unitários, eles têm um tamanho unitário, tá? Então é como se esse x aqui tivesse um tamanho 1 e o y um tamanho 1. E eu vou decompor o v nesse cara. Então, para decompor o v, eu vou fazer o que a gente chama de produto escalar, que é multiplicar esse vetor por esse, tá? Então, o produto escalar de v por x, a bolinha significa produto escalar. O x está usando um chapéu aqui, quem já fez física 1 sabe, porque ele é unitário. O produto escalar vai ser o módulo do vetor v, que é o v sem a seta, vezes o módulo do x, que seria o x sem o chapéu, só que como o x é unitário, ele tem tamanho 1, o módulo dele é 1, então não está aparecendo aqui, vezes o cosseno entre os dois ângulos, entre os dois vetores, o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então o ângulo entre v e x é alfa, cosseno de alfa. Eu posso decompor o v em relação a y, e eu vou chamar de componente y de v, vy, vai ser a mesma coisa, tá? Só que agora o ângulo entre v e y é beta. Então, o que é interessante é que a gente pode dizer que v, na verdade, é uma composição. Isso que é legal para a gente aqui no curso Cosmologia 2. V é uma composição. O vetor v é uma composição do vetor x com o vetor y. A gente chama de versor, esse vetor que é unitário, tá? Então, o vetor v é uma composição do versor x com o versor y, sendo que ele tem um pedaço dele na direção e sentido de x e outro pedaço dele na direção de y e de sentido de y, tá? O pedaço na direção x é vx e o pedaço na direção y é vy. Então ele está decomposto. É a mesma coisa que a gente fez com o ser humano. A gente pegou as componentes e quebrou. Tem tantos por cento de oxigênio, tantos por cento de carbono, tantos por cento de nitrogênio e assim por diante. Então, você pode pensar nesses V, X, V, Y, nessas componentes, como essa informação percentual aqui, tá? Dá para pensar como se fosse isso, analogamente, né? A gente diz que X versor e Y versor, ou X chapéu, Y chapéu, cada professor chama de um jeito, eles formam a base. É em relação ao que eu estou decompondo, assim como o ser humano. Eu posso ter uma base de átomos, uma base de moléculas, uma base de tecidos, tá? Eles formam uma base vetorial. Eu posso ter muitas bases, mas algumas bases são mais úteis que outras, tá? São especiais. Posso fazer a mesma coisa lá, né? Com o ser humano. Tem uma base lá que é de unha, cabelo e pele, que não é muito útil, né? Porque tem coisas que não ficam bem explicadas em termos de unha, cabelo e pele, né? Mas outras coisas são.
As bases especiais, no ponto de vista matemático, são as bases que são chamadas ortonormais, tá? Ortonormal quer dizer duas coisas. Primeiro, que ela é ortogonal entre si, nesse caso aqui, que o vetor y e o vetor x formam 90 graus entre eles, nesse caso, tá? Nem sempre vai ser isso, eu vou mostrar mais pra frente uma base um pouquinho diferente. E que o versor, né, a base do vetor, o elemento da minha base, ele é normalizado, ele vale 1, o módulo dele vale 1. Então x escalar com ele mesmo é a mesma coisa que y escalar com ele mesmo, que vale 1. Tá? Então o módulo dele é 1. Se eu multiplicar x por y, o cosseno do ângulo entre eles é o cosseno de 90 graus, que é 0, então dá 0. X escalar y ou y escalar x dá 0. Então é uma base ortonormal. Essa base ela é especial porque ela permite que eu encontre a decomposição do meu vetor v muito facilmente. Para encontrar a decomposição do meu vetor v, eu simplesmente pego ele e faço o produto escalar dele pelo x. Então, se eu tiver uma maneira de calcular o produto escalar, e aqui nesse caso eu tenho, né, eu pego os módulos e multiplico pelo cosseno do ângulo entre eles. Se eu tiver uma maneira de calcular o produto escalar, eu acho facilmente as componentes. Essa é uma base muito comum, chama base, né, do sistema retangular de coordenadas, tá? Mas nem todas as bases precisam ser assim, tá? O sistema retangular de coordenadas, coordenadas cartesianas. Eu posso ter uma base que a gente usa muito também em física, que seria o sistema polar, onde eu tenho um versor, então eu tenho uma certa direção aqui, né? Eu tenho um versor que é o R e um outro versor que é o φ, que é o ângulo. Essa base, ela gira aqui no espaço conforme o ponto, tá? Pode imaginar um círculo aqui, eu não desenhei, um círculo, tá? Ela é muito útil para representar, por exemplo, movimentos circulares. Porque nos movimentos circulares, eu vou ter uma direção φ variando conforme eu estou aqui, só que ela é sempre tangente ao movimento, então é fácil de descrever. Então eu também posso pegar um vetor v e decompor o v em relação a essa base aqui, tá? Posso fazer a mesma coisa, não tem problema nenhum. Agora, essa base que a gente está usando aqui é uma base de coordenadas. E a gente está decompondo vetores, que pode ser deslocamento, pode ser aceleração, pode ser campo elétrico, como eu disse, um monte de coisas diferentes. Só que eu não preciso decompor só isso, só aceleração, deslocamento, etc. E eu não preciso decompor só em 2 coordenadas, eu posso decompor em 3, eu posso decompor em 4, em 5. Eu posso fazer muitos tipos de decomposição, até decompor um ser humano, né? A gente pode decompor uma função em termos de outras funções, como é o caso da expansão em série de Taylor. De certa maneira, a expansão de série de Taylor é uma decomposição, onde eu pego uma função e decomponho ela em termos de outra função, que no caso são polinômios. E os polinômios, eles servem como base para essa decomposição. Olha só, vamos pensar não num polinômio infinito como da série de Taylor, mas um polinômio de ordem 2, P2. Então P2 é a classe dos polinômios de ordem 2. Ele tem essa cara geral, tem 3 coeficientes, né? E ele vai até potência 2, x igual a 2, x ao quadrado, tá? Então a gente pode dizer que 1x e x ao quadrado são a base do P2. E eu posso escrever qualquer polinômio P2, qualquer polinômio, né, de até grau 2, nessa base. Por exemplo, o polinômio menos 2x ao quadrado mais 3, ele pode ser escrito assim, olha, um vetor, né, uma matriz linear aqui, né, um vetor 3, 0 e menos 2, vezes outro vetor que tem a base. Então você sabe multiplicar matriz por matriz, né? É linha por coluna. Então 3 vezes 1, 3. 0 vezes x, 0. Menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Só que ao invés de escrever 1, x e x ao quadrado, eu já vou escrever em termos das componentes da minha base. Como eu tinha feito antes, x chapéu, y chapéu. Agora eu vou escrever P0, P1 e P2, tá? Que é assim que eu chamei 1x e x ao quadrado. Então eu estou descrevendo o meu polinômio em termos de um vetor. Só que é um vetor diferente, é um vetor função, entendeu? Um vetor onde as bases são funções.
As bases não são apenas agora coordenadas ou coisas do tipo, são funções. A gente pode fazer isso em álgebra, a gente pode criar objetos matemáticos, e esses objetos matemáticos vão ter uma série de propriedades, e se essas propriedades forem adequadas, eles podem ser usados para formar uma base vetorial. Quando você estudar álgebra linear, se você já não estudou, né, você vai ver que as bases vetoriais precisam, digamos assim, ter algumas propriedades, respeitar algumas propriedades, tá? Isso não é um curso de álgebra linear, então eu não vou entrar nesses detalhes aí. Mas é bem simples, na verdade, tá? Só exige um estudo e é bem interessante. Agora, para a gente poder prosseguir, se preparar para o que a gente quer ver em cosmologia, vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos pensar em como fazer o produto escalar, quando uma base é uma função. Porque a gente sabe fazer produto escalar para vetores, né? A gente usa o cosseno, né, do ângulo entre os vetores. Isso é um produto escalar, também chamado de produto interno. Agora, quando eu estou lidando com polinômios que têm função x, como é que eu faço um produto escalar de um negócio desse? Existe também toda uma lógica, tá? De novo, não é um curso de matemática, mas se você for estudar álgebra linear, o professor provavelmente deveria, né, justificar para você que o produto escalar, no caso de funções, é uma integral. Tá? Tem uma lógica que leva a concluir que é essa integral aqui. Então a gente vai escrever o produto escalar, em vez de, a gente pode escrever f bolinha g. Só que f bolinha g é uma notação um tanto comum por aí, para muitas operações matemáticas e pode gerar confusão, tá? Às vezes a pessoa olha f bolinha g, é a função f vezes a função g. Tem gente que escreve a operação de convolução com bolinha também. Enfim, para não gerar muita confusão, a notação mais usual de produto escalar ou produto interno é pegar um elemento, que é uma função, um vetor, e multiplicar com esses brackets aqui, né? Essas coisinhas aqui, tá? Esqueci o nome em português. Bota nos comentários aí o nome em português desse negócio aqui. Não é conchete também, né? Agora esqueci. A gente chama de brackets, tá? Então esse, uma vírgula, e aqui no meio, em cada posição, um elemento que eu estou trabalhando. Então a definição do produto interno, do espaço de funções, é a integral de A até B. Então as minhas funções, em princípio, elas vão estar definidas num certo intervalo aqui de trabalho, A a B. Pode ser menos infinito, mais infinito. Cada grupo de funções eu vou definir esse negócio. E eu vou integrar isso daqui, tá? O resultado dessa integral vai ser o chamado produto escalar. Veja que a integral dessas funções habitualmente vai dar um número para mim, né? Posso ter funções em que não seja exatamente um número, tá? Mas aí são outros casos. Mas habitualmente vai dar um número, um escalar. Por isso produto escalar, porque o produto dá um número, né? O produto escalar entre dois vetores dá um número. O produto vetorial entre dois vetores dá um vetor. Então o produto escalar vai dar um número, tá? Você já pode imaginar daí por que tem que ser integral, né? Porque é a operação matemática que se eu pegar duas funções sai um número dali, né? Tá? Mas existem argumentos um pouco mais sólidos do que isso aí, tá? Então nesse caso eu também posso dizer que é possível ter bases vetoriais, só que agora bases vetoriais de função. E essas bases vetoriais, elas podem ter, algumas delas, serem especiais, serem ortonormais. E eu posso escrever uma outra função em termos dessa minha base vetorial, f de x e g de x, desde que eu tenha coeficientes, c0 e c1. Tá? Então, se a base for ortonormal, a gente vai ter aquela propriedade que a gente tinha antes para os vetores. F escalar g vai ser igual a g escalar f, que é zero. Elas são ortonormais. Aqui já não faz sentido falar de ângulo de função, né? Fazia sentido falar de ângulo entre o versor x e o versor y, que era 90 graus, e como o produto escalar era o módulo dos dois vezes o cosseno de 90 é zero, dava zero. Aqui já não faz sentido falar isso, né? Mas, enfim, a lógica matemática, a operação matemática persiste aqui, apesar de que já não é mais possível fazer aquela analogia geométrica. Ela simplesmente não faz sentido aqui, tá?
E as funções são normalizadas. F escalar F vai dar 1, assim como G escalar G. Nesse caso, eu posso usar essas propriedades aqui para calcular os coeficientes C0 e C1. Como é que eu faço? Bom, eu digo que a minha função W ela vai ser escrita em termos da minha função f e da minha função g, com coeficientes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar por f dos dois lados e integrar tudo, que é fazer o produto escalar. Então a gente diz ensanduichar isso aqui, é horrível matematicamente, a gente usa uns jargões, né? A gente vai fazer o bracket desse negócio. Então, pensa que eu tenho o W, eu vou encaixar um F aqui e fazer o produto escalar, tá? Então, nesse termo também, vou encaixar um F e fazer o produto escalar. O C0 não entra nessa conta, porque como essa conta é uma integral, é fácil você perceber que se eu tiver uma constante, um C0 aqui, ele vem para fora da integral, não interfere na integral, né? Então, ele cai para fora do bracket, tá? E aqui também. Bom, mas eu tenho as propriedades, porque f e g formam uma base ortonormal. Eu sei que f escalar f é 1 e que g escalar f é 0. Então, isso aqui é 1 e 0, esse termo some, esse fica só C0. Então, C0 é w escalar f, tá? E que é a integral de w vezes a f de a até b. A mesma coisa é 1, tá bom? Então, olha só que legal. A gente viu como decompor uma função em termos de outras funções de uma forma bem genérica, através do chamado espaço vetorial de funções e do produto interno ali, tá?